Moçadinha, cobras são répteis sem patas, né? É nada. E toda cobra é venenosa. A saliva das cobras apresenta substâncias que são venenosas para a gente. Entretanto, apenas algumas são peçonhentas. Qual é a mesma diferença entre venenoso e peçonhento? Venenoso tem veneno, peçonhento tem veneno e tem alguma estrutura capaz de inocular o veneno. No caso das cobras, presas, também chamados de dentes de veneno, com papel de inocular o veneno nas vítimas. Ou seja, todas são venenosas, saliva das cobras todas, né, apresenta substâncias venenosas, mas somente algumas apresentam lá presas, dentes de veneno para inocular o veneno, somente algumas são peçonhentas. De modo, moçada, que a gente vai lá organizar as cobras em 4 conjuntos de acordo com a presença e a posição da presa do dente de veneno lá na cobra. Número 1, cobras podem ser áglifas. O nome agente quer dizer sem, e nesse caso, cobras áglifas são cobras que não apresentam as presas, não apresentam os dentes de veneno. Detalhe, elas então não são peçonhentas. É o que acontece, moçada, com cobras como jiboia, com cobras como sucuri, que são cobras que elas matam por asfixia. Eita, eu sei que meu desenho vai ficar muito feioso, mas é assim, né? Se você observa lá uma cobrinha dessas, elas têm vários e vários dentes, todos os dentes iguais, nenhum dente, moçada, maior que consiga promover uma perfuração ao ponto da saliva escorrer dentro da perfuração de maneira a te envenenar. Por isso que essas jovens aqui, elas não são peçonhentas. Como eu disse, não que elas sejam inofensivas, cuidado lá para não brincar demais com jiboias, com sucuris, né, que elas podem dar um abraço em você, te dar uma estrangulada. Sucuris, né? As maiores cobras que existem, né? Gigantescas lá, né? Relatos de cobras sucuri com mais de 10 metros de comprimento, realmente bem grandonas. Nós temos as cobras opistóglifas. Gente, o nome opisto quer dizer atrás. Então elas têm dentes de veneno, elas têm presas, e essas presas estão em posição posterior. Elas estão atrás. Detalhe que, como as presas, os dentes de veneno, estão muito atrás, elas não conseguem morder a gente com esses dentes. É o que acontece, por exemplo, com a cobra coral falsa. Tudo bem, era uma vez os desenhos feios do Landim, tá lá a cobrinha, vários e vários dentes e o dente de veneno em localização posterior. Uma vez, moçada, que uma cobra coral falsa te morda, Deus me livre, ela vai te morder com esses dentes da frente. Ela não vai conseguir te morder com esse dentão aqui de trás, com a presa que ela vai ter. Por isso que ela não é peçonhenta pra gente. No que alguém briga comigo, com razão. Pô, Landim, do que adianta então ela ter uma presa se ela não consegue morder ninguém com ela? Opa, ninguém não. Ela não consegue morder você, porque você é muito grande para ela. Como você é muito grande para ela, ela não consegue abrir a boca o suficiente para te abocanhar com esse dente. No máximo, se ela te morder, com esse dentinho na frente. Entretanto, se você vai lá e pega um animal pequenininho, um rato, um passarinho, aí a cobra coral falsa tem abertura bucal suficiente para poder introduzir o dente de veneno nesse animal pequeno, nesse roedor, nessa ave. Então ele é peçonhento para o roedor, ele é peçonhento para a ave. Percebam bem que a cobra ser peçonhenta ou não depende de 2 coisas: da cobra e da vítima, né? A mesma cobra pode ser peçonhenta para fulano e não ser peçonhenta para cicrano. A cobra coral falsa não é peçonhenta para mim. Sou muito grande para ela, ela não consegue me morder com esse dente, porque a presa posterior está lá atrás. Entretanto, se você pegar uma vítima menor, né, um roedor, uma ave, ela consegue abocanhar, então ela vai ser peçonhenta para esses caras. Terceiro grupo, gente, lá, de cobrinhas. Cobrinhas proteróglifas.
Se opisto quer dizer atrás, pró quer dizer na frente, então elas têm presas anteriores. Ah, agora, os dentes de veneno estão bem na frente, o que quer dizer que essas garotinhas vão conseguir enfiar o dente de veneno em você, vão conseguir te envenenar. É o caso da cobra coral verdadeira. Você vai lá e os desenhos feios do Landim. A simpaticíssima cobra coral. Ela agora, os dentinhos normais e bem na frente, opa, o dente de veneno. Não gostei, achei muito pequeno esse dente de veneno. Então, opa, pronto, o dente de veneno, a presa para coral inocular o veneno dela. Então essa aí já vai ser peçonhenta, né? Quarto e último grupo de cobras, chamadas de solenóglifas. Onde as cobras solenóglifas, essas garotinhas, também vão apresentar presas em posição anterior. Entretanto, com alguns detalhes extras. Essas presas anteriores, elas são muito grandes. Aliás, elas são tão grandes que não cabem na boca do animal. Então essas presas, elas são retráteis. Ô Landim, retráteis. Podem sair, podem voltar. Que nem as garras do Wolverine lá nos filmes dos X-Men, né? Que a garra pode sair e voltar. Quando ele não quer usar, fica guardado na mão. Quando ele quer usar, a garra sai e volta. O dente da cobra solenóglifa é exatamente do mesmo jeito. São dentes grandões e retráteis. Eles ficam retidos no céu da boca, palato, sendo que, quando necessário, quando ela quer morder alguém, existe um osso chamado de transverso, que aparece nesse grupo de cobras. O osso transverso empurra o dente, que então vai acabar ficando exposto nesse caso. E Landim, não deu para entender? Problema não, a gente vai lá e tenta desenhar para vocês. Então, quando você trabalha lá com cobras do grupo das solenóglifas aqui na brincadeira, para começar, que o dente de veneno dessa desgraça é bem grandão. Tão grande que não cabe na boca. Se ela ficar com o dente exposto o tempo todo, ela não vai conseguir nem fechar a boca. Então, no céu da boca dela, no palato, tem um canal onde o dentezinho fica guardado. Quando ela não quer morder ninguém, o dente fica guardado. Quando ela quer morder, o osso transverso empurra o dente sai. O dente volta, o dente sai. Retrátil, volta e sai, de acordo com as necessidades da cobra. Bem grandão a presa aqui nesse caso. Ah, nós temos que essas presas são anteriores, elas são grandes e elas são caniculadas. Que é o que, Landim? Caniculada. Caniculada quer dizer com um canal interno, com um sulco interno. Não deu para entender. Beleza. Se você vai lá e corta o dente de uma cobra opstóglifa, cortei o dente em corte apresenta um canal, um sulco externo para o veneno escorrer. Então, quando ela morde lá o cara, né, a saliva escorre por esse canal, cai na ferida para envenenar. Mas como o sulco é externo, pode acontecer às vezes do veneno escorrer para fora da ferida e a pessoa não ser envenenada, né, a vítima não ser envenenada. Mesmo esquema aqui. Se você vai lá e corta essa presa bem aqui, você tem um sulco externo para o veneno escorrer. O que quer dizer que bom para a gente e ruim para ela, né? Porque às vezes o veneno escorre para fora da ferida. Agora, quando você pega cobras solenóglifas, gente, se você cortar esse dentão, a presa, ela é oca. Ela tem, nesse caso, um sulco interno, o que quer dizer, nesse caso, que quando ela pica alguém, não tem o menor perigo do veneno não cair dentro da picada. Então, quando a gente fala que ela é caniculada, ela é oca, né? Ela é que nem um canudinho, que nem uma injeção,
tem um canal dentro que garante que o veneno vai escorrer para dentro da picada. Ah, essas cobras aqui, né, gente? Claro que essas garotinhas são peçonhentas. A posição do dente de veneno anterior ainda é grande, caniculada. Claro que essas garotas são peçonhentas. Sendo que essas garotas aqui, elas são as principais cobras peçonhentas no Brasil, juntamente, claro, com as cobras corais, cascavel, a famosíssima cascavel, nome científico, Crotalus alguma coisa, facilmente reconhecível pela presença de um guizo ou chocalho, né? Você tem lá que o guizo, o chocalho da cascavel, ele é formado por restos de pele da muda. Nesse caso, moçada, quando a gente fala em restos de pele da muda, né, as cobras sofrem mudas. No caso da cascavel, ela vai trocando a pele, parte da pele das mudas passadas fica retido na cauda, formando exatamente o chocalho. Quando ela balança o chocalho, o guizo, faz lá o barulhinho. Ô Landinho, por que ela tem um chocalho? Para avisar que ela não quer morder você. Entenda. Se ela quisesse te morder, tu acha que ela ia te avisar? Claro que não, ela ia lá te morder, ponto final. Mas cara, ela não quer te morder, né? O custo energético da produção de veneno é muito alto. Então ela não quer gastar o veneno com qualquer besteira. Ela quer gastar o veneno para as vítimas dela. E você não é uma vítima para ela, você é muito grande, ela não vai conseguir te comer. O que quer dizer que ela prefere guardar o veneno dela para quem ela quer matar, para quem ela quer comer. Você não. Entretanto, além dela utilizar o veneno para caçar, ela usa o veneno como um mecanismo de proteção. Você está andando no meio do mato, fazendo sabe-se lá o que no meio do mato, e pisa nela, ela se defende te picando. Quando ela, moçada, não quer ser pisada, quando ela não quer te atacar, ela quer economizar o veneno, ela só faz tocar o chocalhinho. E você escuta, opa, tem uma cascavel, eu vou para o outro lado. Pronto, todo mundo fica feliz. Você não leva uma picada de cascavel e a cascavel não desperdiça o veneno dela com você que não serve para nada, pelo menos para ela, você não serve para nada. Então, como eu disse, ela não vai usar o chocalho quando ela quer atacar alguém. Se ela quiser mesmo atacar, ela não vai ser burra de avisar, ela morde, ponto. Nesse caso, ela avisa quando ela não quer atacar. Basicamente, ela está mexendo no chocalho dizendo, ô, eu tô aqui, cuidado comigo, não quero te atacar, mas se você der mais um passo na minha direção, eu vou ter que te atacar, porque eu não quero ser pisoteada. Beleza, ela está te dando a chance de vazar quando você escutar lá o barulho do chocalho. Você tem jararaca, nome científico, moçada lá, da jararaca, Botrops, alguma coisa, sendo, gente, que essa aqui não vai ter chocalho, ela é mais complicada para você reconhecer, porque ela tem uma grande diversidade de formas. E você tem lá as surucucus. Surucucu, moçada, ela vai ser lá do gênero Lachesis. Lachesis, alguma coisa. Normalmente, gente, alaranjadas com preto nas cobras surucucus. Então, essas aqui, cobras que são peçonhentas aqui no Brasil. Né? Essas aqui, solenóglifas, juntamente com as proteróglifas. Quer evitar acidentes com cobra? Ora, moçada, para você evitar acidentes com cobra, você, claro, né, usar calçados, cuidado quando for andar lá no meio do mato, né, roupas grossas, etc e tal, calça. Agora, saber reconhecer se a cobra é peçonhenta ou não, claro que é bem interessante pra gente. O que eu vou colocar aqui vale para cobras brasileiras. Se eu for para a África, para a Ásia, não, aí a parada é diferente. E não nos interessa. O que interessa é em relação às cobras brasileiras. Na verdade, eu vou montar aqui uma tabela, que não é nem uma tabela para poder diferenciar peçonhentas de não peçonhentas. É para diferenciar as que não são solenóglifas das que são solenóglifas. Porque as áglifas, as opistóglifas e as proteróglifas são de um jeito e as solenóglifas são de outro. Cuidado, que áglifa e opistóglifa não é peçonhenta. Proteróglifa é. Mas cara, proteróglifa é muito fácil de você reconhecer. É a coral. Então é muito fácil de identificar uma cobra coral, né? Listrada de vermelho, preto e branco. Coral aqui na parada. Ah, Landim, mas pode ser a coral falsa? Pode ser.
Mas, por via das dúvidas, não brinque com cobras vermelhas de listras pretas e branco. Né? Por via das dúvidas, será que é a cobra coral falsa ou a verdadeira? Não sei. Vou fazer um carinho nela. Pô, não vai, caramba. Vai que você confunde. De maneira geral, até que é fácil reconhecer, né? Cobra coral verdadeira, os anéis pretos nunca encostam nos anéis vermelhos. Entre os anéis pretos e os vermelhos, tem algum anel branco ou amarelo entre eles. Né? No caso das cobras corais falsas, o anel preto encosta no vermelho. Né? Poxa, mas na hora do aperreio, tu vai se preocupar isso? Será que o anel vermelho está encostando no preto? Ah, está encostando. É coral falsa. Ah, não está encostando no anel preto. Tem um anel amarelo ou um branco no meio. Coral verdadeira. Por via das dúvidas, melhor não brincar com as cobras corais. Então a diferença que a gente vai montar aqui com vocês, uma espécie de tabela, entre as não solenóglifas e as cobras solenóglifas. Cobras moçada não solenóglifas, elas apresentam uma cabeça arredondada. Estou desenhando a cabeça vista de cima, um olhinho aqui, cabeça arredondada. Solenóglifas tem uma cabeça triangular e achatada. Opa, desenhando a cabeça vista de cima, a cabeça triangular achatada, um olhinho aqui, um olhinho aqui. Nas solenóglifas, a cabeça é redonda com escamas grandes, escamas grandonas aqui na estrutura da cabeça, e nas solenóglifas com escamas pequenininhas. Então, nesse caso aqui, a existência de escamas bem pequenininhas. Sério, esse detalhe das escamas, você conseguir ver na hora lá que você é atacado por uma cobra, tá complicado, né? Mas vamos lá, a gente continua montando a nossa tabela de diferenças entre cobras que não são solenóglifas e cobras que são solenóglifas. Vou dar uma abreviada aqui para poder facilitar a minha vida, né? Cobras não solenóglifas, cobras solenóglifas aqui na brincadeira. As não solenóglifas, elas são de hábitos diurnos. Elas trabalham durante o dia. E como elas trabalham durante o dia, dois detalhes. A pupila delas é redonda. Nesse caso, eu até tinha desenhado nas não solenóglifas a pupila redonda. Enquanto que cobras solenóglifas são de hábitos noturnos, né? Cara, para você ter hábitos noturnos, você vai ter que ter uma visão muito boa. Tão boa durante a noite, que durante o dia você se dá o luxo de abrir só um pouquinho da pupila. Quem tem gato em casa pode notar que o gato durante o dia, a pupila dele é só uma fenda. Porque o gato enxerga tão bem que durante o dia que tem muita luz, ele abre um pouquinho da pupila já é suficiente. Agora durante a noite, né? Durante a noite, como tem pouca luz, ele vai lá e abre a pupila inteira para poder entrar uma quantidade de luz maior. Cara, cobras que são solenóglifas têm o mesmo comportamento. Elas têm hábitos noturnos, então de dia a pupila delas estará em fenda vertical. De noite, redonda. Mas se você conseguir ver o olho da cobra durante a noite, é ruim, hein? De qualquer maneira, você tem lá, opa, que nessa jovenzinha solenóglifa, pupila em fenda vertical. Durante a noite, aí a pupila vai ser redonda em todo mundo. Cara, cobras de hábitos diurnos não vão apresentar uma fosseta loreal, o que é uma estrutura que vai acontecer nas cobras de hábitos noturnos. Existe uma fosseta loreal, também chamada de fosseta lacrimal. Fosseta loreal, fosseta lacrimal, ela é uma estrutura típica de cobras solenóglifas com o objetivo de detectar o calor emitido pelo corpo das vítimas. Faz sentido, né? Ora, essas cobras trabalham durante a noite. Às vezes, gente, durante a noite tem a luz da lua, tem a luz das estrelas para ajudar a cobra a enxergar. Mas, cara, nas noites de lua nova,
não tem lua, por assim dizer, tudo escuro, nem a cobra vendo muito bem, ela vai enxergar alguma coisa à noite. Entretanto, ela não precisa ver você, ela sente o calor emitido pelo seu corpo, nesse caso. Né? Então, fosseta loreal ou lacrimal, cobras não solenóglifas diurnas não precisam disso, então elas não têm a fosseta loreal. Cobras solenóglifas de hábitos noturnos precisam sim, né? Exatamente porque elas trabalham durante a noite, às vezes sem luz, detectar o calor do corpo das vítimas. Outro detalhezinho, né? Cobras que não são solenóglifas, elas apresentam uma cauda longa. Essa cauda longa é uma cauda que ela vai afinando, que ela vai afilando gradativamente. Ou seja, vai afilando aos pouquinhos. Enquanto que cobras solenóglifas apresentam uma cauda curta, uma cauda que ela vai afinar, que ela vai afilar abruptamente, bruscamente. Nesse caso, de uma hora para outra, a cauda, ela vai lá e afila. Cauda curta. Muitas vezes, cobra solenóglifa na cauda, caso da cascavel, apresentando o guizo, apresentando o chocalho. Né? Eu sei que isso aí é meio que decoreba, mas é um clássico das questões, muito importante, porque muita gente no Brasil mora no campo, em regiões sujeitas a ataques de cobra. Então, saber reconhecer não solenóglifas, elas não são peçonhentas, com exceção da coral, e as solenóglifas, saber reconhecer quem é quem, acaba sendo bastante interessante. Outra coisa muito importante para a gente é exatamente, no caso de um acidente com cobras, de um acidente ofídico, o que fazer? Ou seja, moçadinha, primeiros socorros em casos de picadas de cobras. Nas aulas de fisiologia humana, a gente tinha comentado algumas besteiras sobre primeiros socorros e comentando que a coisa mais importante sobre primeiros socorros é, se você não tem certeza absoluta do que você está fazendo, não faça nada. Fazer merda é muito pior do que não fazer nada. Entre tu não fazer nada e fazer besteira, melhor não fazer nada, certo? Então, cuidado aí nesse aspecto. De maneira que, primeiros socorros em relação à picada de cobra. O que é que eu quero? Que você lave a ferida com água e sabão. Besteira, né, gente? Mas aquela história que elimina a maior parte das bactérias e com isso, gente, evita a infecção do ferimento, evita que a ferida infeccione. Eu quero que você mantenha a vítima deitada, em repouso. Agora, por quê? Porque se a vítima ficar muito agitada, o que vai acontecer é que o coração dela acelera e o veneno se espalha pelo corpo mais rápido. Vocês vão ver que eu quero que o veneno se espalhe, mas também não tenham pressa. Né? Mesmo porque alguns venenos têm ação tóxica sobre o sistema nervoso e sobre o coração. Então, se ele se espalhar mais rápido, o efeito tóxico dele pode ser mais rápido. Então, eu quero que você mantenha a vítima o mais calma possível. Não sei como é que você vai fazer para acalmar a vítima. Oh, você levou uma picada de cobra, talvez você morra e tal, mas se mantenha calmo. Não, pelo amor de Deus, você não vai fazer desse jeito, não. Mas mantenha a vítima em repouso, calma. Se acelerar o batimento cardíaco, a tendência é espalhar o veneno mais rápido. E bem hidratada. Muitos venenos de cobra vão fazer com que a pessoa desenvolva febre. E nessa brincadeira da febre, você vai acabar suando muito e desidratando. Manter uma boa hidratação é interessante. Você pode aplicar compressas de gelo ou de água fria. Nesse caso, compressas de gelo de água fria, claro, para poder dar aquela aliviada na dor. E, gente, é o que eu quero que você faça. Começa o que eu quero que você não faça. Tem muitas lendas a respeito do que fazer diante de uma picada de cobra. Você foi picado por uma cobra? Faz o seguinte, vamos fazer um corte do lado da picada para poder tirar o sangue com veneno. Não cortar o ferimento.
pelo amor de Deus. Número 1, tu não vai conseguir tirar o veneno desse jeito. Número 2, alguns venenos de cobra têm ação hemorrágica. Se você inventar e fazer isso, pode piorar as hemorragias. Ah, você vai lá e chupa, suga o veneno da picada. Não adianta isso. Não apenas não adianta, porque você não vai conseguir tirar uma quantidade significativa de veneno, você pode ter o maior poder de sucção do universo, que você não vai conseguir tirar uma quantidade significativa de veneno, como tem outro detalhe. Se você tira um pouco de veneno e tem alguma lesão na boca, uma afta, uma cárie grande, pode ser que o veneno caia no seu sangue e você também se contamine. Não sugar o veneno. Não garrotear. Não, sinônimo para isso. Não fazer torniquete. É outra moçada que a galera acreditava antigamente. Ah, tu foi picado na perna. Fazer o seguinte, eu vou amarrar em cima da área da picada, bem forte, garrote, torniquete, para não deixar o veneno se espalhar. Entenda. Se você fizer o garrote, se você apertar muito a perna, corta o fluxo de sangue para a perna. No que corta o fluxo de sangue para a perna, pode acabar cortando o fluxo de oxigênio e a perna pode acabar morrendo, pode necrosar. Inclusive, alguns venenos de cobra têm ação necrosante. Não é para garrotear, não é para fazer torniquete. Ô Landinho, mas o veneno vai se espalhar. Vai. Na verdade, né, eu não quero que o veneno se espalhe muito rápido, para não sobrecarregar o coração, para não sobrecarregar o sistema nervoso. Mas, de uma certa maneira, o veneno se espalhar é legal. Melhor do que ele ficar todo concentrado num canto só. Se ele ficar todo concentrado num canto só, ele vai ser extremamente tóxico naquela área. No que ele se espalha, ele dilui um pouco. Se você fizer o garrote e o torniquete, né, amarra a perna para não deixar o veneno sair da picada. O veneno não sair da área picada. Volto a dizer, o veneno vai ficar muito concentrado naquela área. A ação tóxica do veneno vai ser potencializada. Alguns venenos necrosantes aumenta o risco da área picada necrosar, com detalhe que ainda cortou o fluxo de sangue, cortou o fluxo de oxigênio. Nós temos pessoas, não é para dar álcool para a pessoa beber. Ah, porque também tem essa lenda em algumas regiões, foi picado por uma cobra, dá cachaça. Não faz o menor sentido. Tudo bem, né? O único benefício de dar cachaça para alguém nessa hora é que a pessoa vai ficar feliz com a cachaça e vai esquecer que levou uma picada de cobra. Mas porra, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não dá querosene. Outra ideia de jirico que a moçada tem às vezes quando você leva uma picada de cobra. Não, cara. Inclusive a querosene vai acabar te envenenando mais ainda. Então agora tem um problema do veneno de cobra e tem um problema do veneno do querosene. Querosene é meio venenoso pra gente. Então nada de você chegar e fazer nada disso. Então, o que é que eu quero? Lavar o ferimento com água e sabão, manter a vítima em repouso bem hidratada, aplicar compressa de gelo para aliviar a dor e mais nada. Nada de cortar, nada de tentar sugar, nada de garrotear, nada de dar cachaça para o povo e levar para o hospital. No caso, no hospital, posto de saúde, aí você vai lá aplicar soro contra veneno de cobra, soro antiofídico, aqui nesse caso. Cara, se você conseguir capturar a cobra que te mordeu, talvez seja interessante. Porque a galera no posto de saúde, no hospital, sabendo qual é a cobra, vai dar o soro específico, né? Landim, não consegui capturar a cobra que me mordeu. Pelo amor de Deus, acabei de ser picado pela cobra. Tu ainda quer que eu vá atrás da cobra para capturar ela? Claro que eu sei que é complicado. Então, os caras vão fazer alguma pergunta. A cobra, ela tinha chocalho? Tinha. Então era uma cascavel. Nome científico da cascavel, Crotalus, alguma coisa? O nome do soro, anticrotálico. Você tem que se ela for uma jararaca, antibotrópico, o nome científico lá da jararaca é Botrops alguma coisa. Se ela for uma surucucu antilaquético, o nome científico da surucucu, Lachesis alguma coisa. Se for uma cobra coral, vão perguntar, a cobra era vermelha? Era. Coral, então. O soro
elapídico. Na verdade, o nome da cobra coral verdadeira é Micrurus alguma coisa, mas a família a qual ela pertence chama Elapide. E aí, nesse caso, o soro antielapídico. Então agora vai perguntar, e aí, tinha chocalho? Ah, tinha, cascavel. Era vermelha? Era. Coral. Se você disser, não sei. Não sei se ela tinha chocalho, se ela era vermelha, não sei nada, nem vi a cobra. Ou você disser assim, vi a cobra, mas não vi nada diferente. Não dá para saber qual é a cobra? Você vai usar um soro polivalente. Gente, o soro polivalente é a mistura dos outros, né? Claro que o ideal é você dar o soro específico. O ideal, se você souber qual é a cobra que te picou, tu dá o soro específico, que ele vai ter uma alta concentração do soro específico para aquela cobra. Mas se você não sabe qual é a cobra, não viu, a cobra fugiu, ouviu e não conseguiu reconhecer, não sei, o jeito é pegar polivalente. Um pouquinho de cada, mistura e aplica e vamos torcer aí para dar certo.